tarde para todo o estado de Santa Catarina com Quem é Quem nesta manhã de domingo. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, sobre educação. E eu recebo o empresário, professor e empreendedor Evandro Badim. Bom dia, Evandro. Elaine, Prazer. bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Sempre bom falar desse tema tão atual, né, que é o empreendedorismo, que muitas vezes as pessoas não sabem bem o que isso significa, né, e como isso interage com a vida dela. Pois é, Evandro, você há 18 anos tomou o empreendedorismo como bandeira, como meta na sua vida, né? Mas antes disso, vamos contar um pouquinho da história do Evandro, né? Você é de Chapecó, do oeste de Santa Catarina. Chapecoense, pois é, já estou em Florianópolis há mais de 20 anos, quase 25 Já anos. se considera um manezinho daí, Já, né? gosto muito daqui, não esqueço as minhas origens, obviamente, mas gosto muito de Florianópolis. Eu vim para Florianópolis para trabalhar com o Sebrae. Havia um entendimento e um processo de recrutamento do Sebrae, onde ele buscava profissionais nas universidades catarinenses. E era um trabalho muito bacana, porque quem se destacava tinha oportunidade de trabalhar com apoio a pequenas empresas. E era aquilo que eu já me identificava. Eu tive empresas, logo que completei 18 anos, já tive a minha primeira empresa, tive empresas quando era mais jovem ainda, mesmo não oficializadas. Então, o empreendedorismo sempre esteve muito presente na minha vida. E mesmo muito jovem, eu estava sempre empreendendo em alguma atividade para ter algum tipo de recurso, retorno e aprendizado. E aí eu vim para trabalhar no Sebrae, e no Sebrae, o Sebrae foi uma grande escola, porque além de ser um trabalho super nobre da sociedade, que é educar e preparar os empresários, em especial daquelas pequenas empresas que estão surgindo, micro e pequenas, eu tive uma escola, né, uma escola de empreendedorismo, de ética, né, de processo. Então foi muito bom. E essa foi a minha história inicial. E pelo Sebrae eu tive a oportunidade, inclusive, de viajar pelo Brasil inteiro, porque gerenciei projetos nacionais. Depois fui estudar na Itália, também em função do próprio Sebrae. Trabalhei para a OIT, que é uma organização de trabalho. Então tive uma escola realmente dentro do Sebrae. E na minha saída do Sebrae, no misto entre sair e tal, é que a Junior Team aconteceu e que eu tive então esse acesso a esse programa, né? Um programa que está presente em 112 ou 121 países? 121 países. 121 países, não é? E chegou no Brasil, ele está presente em todos os estados brasileiros e aqui em Santa Catarina uma presença bem interessante também em várias cidades, né, Evandro? É isso que me chamou muita atenção, Elaine, na época, porque assim, uma entidade que já tinha na época 80 anos, mais de 80 anos. A gente está muito habituado com entidades que duram 10 anos, 15 anos, quando tem 20 ou 30 já são entidades longevas. E essa entidade está completando agora quase 100 anos. E me chamou a atenção que ela era mantida única e exclusivamente por empresas privadas no mundo inteiro. E eu gosto muito dessa linha, não que eu não goste de envolver o governo, não quero o governo perto. Na verdade, não sei se eu gostaria mesmo de ter o governo perto, mas eu digo a você que as empresas privadas, quando unidas em prol da educação, em prol de um objetivo bem específico, as ações são espetaculares, né? E isso me chamou a atenção. Isso foi em 97, quando a gente começou essa ação, a convite de 2 empresários da cidade que tinham interesse em trazer esse movimento para cá. Então, no momento que a gente começou, não havia nada. E não se falava nisso nas escolas. Falar em empreendedorismo quase não se falava, muito menos nas escolas para as crianças. Então, aí também foi uma escalada muito bacana, porque o convencimento da empresa a investir num projeto de educação de jovens, muito jovens às vezes, e, por outro lado, da escola em aceitar que executivos das empresas entrassem nas salas de aula para ensinar empreendedorismo, ou ética, ou sustentabilidade, ou finanças pessoais, como são os programas da entidade. Tá certo. E hoje, quantas cidades já receberam ao longo dos 18 anos? Porque a Júnior em Santa Catarina completou agora no mês de março? De maio, De agora maio, no dia 16 de maio. Perdão, em maio, 18 anos, né, de atividades no estado de Santa Catarina. Então agora já atingimos a maioridade. Então, nessa soma, nessa trajetória, foram 358 mil jovens catarinenses que já passaram pelos programas. Isso assim é um legado que a gente entrega com muito orgulho, muita responsabilidade também, mas chegar a essas quase 360 mil pessoas é alterar um pouquinho o futuro delas. Mesmo que seja com informação, alguns casos com formação, caso daquele programa Mini Empresa, você lembra que os jovens criam uma empresa na própria escola e aprendem como gerir essa empresa, isso é uma transformação total neles. E o legal é que para isso acontecer, tiveram quase 11 mil pessoas voluntárias, de várias empresas, de vários locais, que doam uma manhã, uma tarde, ou no caso da Mini Empresa, são 15 semanas, onde esse executivo vai à escola,
leva o seu conhecimento e as suas experiências para os jovens. Então, esse legado de 11 mil voluntários, talvez pagando seja muito difícil. Muito interessante. Então, quem participa hoje da Júnior, quem ensina os adolescentes a empreender, são empresários? São empresários. Voluntários? Sempre voluntários. Não ganha salário nenhum para ir lá ensinar os... São 7 pessoas unicamente que recebem algum tipo de remuneração na entidade e eles beneficiam 55 cidades. Esse ano vão ser 60 mil jovens que vão ter acesso ao programa. Isso acontece por quê? Como? Por causa dessas pessoas que são voluntárias. Porque se tivéssemos que remunerar a hora-aula de cada um desses executivos e empresários por aí, seria inviável, não teria como dirigir uma entidade como essa. Isso te dá uma qualidade de um corpo de professores muito interessante, não é? Porque você deve ter altos executivos aí, né? E uma diversidade muito grande também. Que, por um lado, não tem didática, mas tem histórias de vida espetaculares. Tem histórias de superação e um misto de dificuldade e superação que para o jovem é exemplo. Porque o que a gente vê hoje nas escolas? Que tipo de exemplo esses jovens de 12, 14, 15 anos têm? Aquilo que eles veem na mídia, que nem sempre são notícias boas e positivas. Geralmente é coisa ruim. Ruim, que dá mais impacto, ou então aquelas pessoas que são estereótipos, né? É um jogador de futebol famoso, é uma atriz famosa, ou é uma modelo famosa. E eles meio que se pegam nesses exemplos que estão longe, às vezes, da realidade deles. E aí quando você chega para um jovem numa sala de aula e diz que ele pode ser um advogado, ou ele pode ser um médico ou tal, é tão difícil para ele perceber isso, porque os exemplos são muito fracos. Então, se alguém chegar lá e inspira ele a ser um advogado e diz para ele como que ele pode fazer para ser, ele abre um novo mundo. E o mais importante, se ele está na escola, está na sala de aula, ele tem toda a parte teórica sendo ensinada pelos professores. E esse complemento, né, por quem já está no meio, no caso o advogado, como você citou, falando como realmente é o dia a dia do mundo jurídico, faz a diferença, com certeza. Faz a diferença, Evandro. porque nós caminhamos para o ensino científico. Então, o que aconteceu? Todas as disciplinas que a gente tinha lá atrás, Introdução para o Trabalho, o IPT, né? Educação Moral e Cívica, o SPB, Estudo hoje, de Problemas Brasileiros, questões que a gente precisava ouvir e conhecer para ser cidadãos melhores. Isso tudo foi, aos poucos, sendo sacado do currículo com o advento do currículo científico. É verdade. E hoje nos faz falta alguns temas desses na sala de aula. Faz toda a diferença, faz falta, com certeza, na sala de aula e no mercado de trabalho. Questão de moral, de ética em especial. É verdade. A gente vai para o intervalo comercial. Depois do intervalo, a gente volta com essa entrevista muito agradável com o Evandro. E a gente vai falar sobre os números da Júnior e as metas para 2015 aqui em Santa Catarina. Um instante só e a gente já volta. Volta o Quem é Quem no ar para todo o estado de Santa Catarina. Evandro Badinho, entrevistado de hoje aqui no Quem é Quem. Um assunto muito bacana, né? Que eu acho que desperta curiosidade aí e também, de repente, a vontade, né, de muitos adolescentes, jovens e, por que não, dos pais também, né, Evandro? Em estar incentivando os seus filhos, né, e a família em termos gerais, ao empreendedorismo, que está tão em moda, em foco ultimamente aí na mídia, né? E muita gente ainda não entende, né, o que é um empreendedor, o que é ser um empreendedor. Então esse trabalho que começa na escola, o objetivo maior dele é mostrar que o jovem tem condições, desde que ele planeje, se prepare, tem condições de ter muito sucesso na sua vida. Sucesso entre aspas, mas ter muitos bons resultados de acordo com o seu planejamento. O que tem acontecido? A nossa geração começou a trabalhar muito cedo, os nossos pais também. Eu comecei a trabalhar com 11 anos na época, com 12 se assinava a carteira de trabalho. Você imagina que diferença disso para hoje. Verdade, e olha a que minha foi assinada aos 14 anos. E olha só, então a gente era chamado a trabalhar um pouquinho mais cedo. E eu me lembro quando chegava alguém na minha escola e perguntava quem era responsável, tal, ou quem era mais responsável, e perguntava quem já trabalhava, a gente era o primeiro que levantava a mão. Porque e com orgulho de dizer aquilo, né? Não, eu já trabalho. E hoje o que acontece? Você chega numa sala de uma escola pública, de segundo ano de ensino médio, muitas vezes 16 anos, e pergunta quem trabalha, eles têm vergonha de dizer quem trabalha. Porque parece que quem trabalha, eu estou em casa, numa boa, tal, tu tem que trabalhar. Por que mudou essa concepção? Eu acho que, por um lado, os pais... A gente passou por situações mais difíceis um pouquinho, talvez. E a questão dos estudos hoje, talvez, é vista de uma maneira diferente também. Então, o pai acaba super protegendo. Não, meu filho, você vai estudar, apenas estude. E ainda esse jovem, além de só estudar, pegar recuperação ou reprova. Quer dizer, não faz sentido isso.
O nosso objetivo na entidade é mostrar que o jovem pode e deve buscar experiências o quanto antes. Claro que dentro da legalidade, né? Não trabalhar com uma idade abaixo daquela que seja permitida, mas que com 16 anos, alguns casos com 14 anos, outros com 16 ou outros com 18, que busquem, porque através do mercado eles se conhecem. Eles começam a descobrir o que gostam, o que não gostam. Nos programas da Junior Achievement, que tem programa desde os 9 aninhos até os 25 anos. Então a gente pega toda essa faixa que começa a gerar o desemprego estrutural entre os jovens, que está acontecendo de 18 a 24 anos. E que muitas vezes não é só desemprego. É uma geração nem, que a gente chama, que não quer nem trabalhar, nem estudar nada. Que tem até nome, a Federação da Indústria, a CNI, está trabalhando com esse termo nem, que é um jovem que não quer nada. A gente precisa eliminar esse desinteresse, descobrir qual é a motivação para não querer fazer nada. Qual é a parcela de responsabilidade dos pais em casa, da escola e onde entra a Júnior? Então, assim, a gente entende que o pai influencia muito, tanto a escolha desse jovem profissional, quanto ele acessar ou não o mercado de trabalho. A gente faz sempre esse pedido aos pais, permitam que os jovens se conheçam, experimentem. Então, claro que a gente não quer aqui que eles comecem, como eu falei, a trabalhar fora da idade, mas deem essa oportunidade e incentivem em casa que eles comecem a ter o seu dinheiro, comecem a fazer o seu planejamento. Tem 2 programas da Junior Achievement, um chama Economia Pessoal e outro Meu Dinheiro, Meu Negócio, que é para ensinar finanças, que é uma coisa que a gente não aprende na escola e às vezes não aprende em casa com os pais. Né? E a gente está vendo hoje as grandes empresas com problemas, porque a pessoa está endividada, está com problemas financeiros e ela não rende, ela não é produtiva lá na empresa. Então, ensinar isso ainda quando esses jovens estão na escola é fundamental. Ensinar, por exemplo, sobre negócios e empreendedorismo é fundamental para escolher a carreira profissional dele. Né? Ensinar sobre ética é importante para ele consiga separar um pouquinho do que ele acha certo ou errado, que pode contribuir mais para o país ou não. Então, são ensinamentos que são valiosos para uma escola como complemento de currículo. E ainda mais sendo oferecidos por empresas que estão na própria comunidade onde aquela escola está envolvida. E esse executivo, então, sai de lá e vai lá passar uma manhã ou 2 manhãs com esses alunos, transferindo essas informações. Então, você falou em números. Este ano, a gente quer atender 60 mil crianças. Isso é muito pouco, Elaine. São quase 800, 700 mil jovens que estão sendo matriculados, ou foram matriculados agora no começo do ano, para as idades que a gente atende. E a gente vai atender 60 mil. Claro que, em relação ao país, nós atendemos quase 15% da meta do Brasil, aqui em Santa Catarina, dessa entidade. É muito forte o Sul, como em todos os programas, Sul e Sudeste é muito forte, mas a gente é sempre o segundo resultado do país o tempo todo. Só que teria que ser, em vez de 60, 200 mil jovens. Quando o impacto é em 200, 300 mil jovens, a transformação... E por que não é mais? Porque a entidade carece, primeiro, de empresas que enxerguem longe, que percebam que investir no jovem ainda na escola é importante. Certo. Então precisa de mais empresas mantenedoras que apoiem o projeto. Certo. Voluntários, porque se você não tem um voluntário, não acontece o programa na escola. Não adianta você ter um material se você não tem esse voluntário indo lá, doar o seu tempo e compartilhar o seu conhecimento. Então, esse recurso, esse voluntário envolvido, porque as escolas aceitam, as escolas gostam, querem complementar, mas precisa ter esse outro lado. Qual é a unidade de ensino que não vai gostar desse complemento, não é? Só precisa ter, então, essas empresas mais ávidas a fazer isso acontecer e levar essa mensagem. Muito interessante. É muito difícil? Custa muito para a empresa? Não. Olha, as empresas apoiam com o valor que elas decidirem. Nós Como temos é que hoje empresas que apoiam com R$200, por exemplo. E como é que elas têm o retorno? Primeiro, o retorno é que elas colocam o pé numa realidade que elas não conhecem, pegam um executivo que às vezes está departamentalizado e que ele tem a oportunidade de aprender a se virar em público, se comunicar, ter uma relação É um treinamento quase que para esse executivo. Certo. Segundo, a empresa ganha muito porque ela se alia a marcas preocupadas com a educação. Então, em todo o material, essas empresas aparecem, elas são evidenciadas. E o terceiro, assim, a satisfação em poder contribuir com o processo de educação. Que isso é o que a gente mais sente dos empresários. Nós temos das 7 empresas fundadoras, 5 que são mantenedoras até hoje há 18 anos. Puxa, isso é um presente. E é um choque de realidade para o executivo e também acaba sendo um complemento para ele, né? E ele para de reclamar. Pós-graduação, vamos falar assim, porque sai das suas 4 paredes, da sua zona de conforto. Que todo mundo presta atenção, ouve direitinho e tal, e vai para um lugar que não é assim.
como era na escola a gente, né? Você quer perguntar, quer falar, quer fazer bagunça e tal. E eles têm que se entender com esse grupo e levar essa informação para eles. Muito interessante. Então não é muito fácil. E muda a visão do empresário também, muitas vezes não muda, porque a garotada faz perguntas que no mundo empresarial o empresário não faz. Nem sempre responde. Nem sempre responde e não se dá a liberdade de ter aquele tipo de pergunta no seu dia a dia, no seu meio, no seu círculo de negócios. Eles são provocados, de verdade. Isso é muito legal. E alguns terminam assim, Evandro, pode contar comigo. E outros dizem, Evandro, não me convida mais, eu não consigo, porque aí ele começa a dar valor para o professor, ele começa a dar valor para a escola, e ele para de reclamar que tudo está ruim, que na escola, o produto da escola é ruim, mas o que de fato a gente faz para melhorar essa formação? Todos os lados ganham. Todos. Para finalizar ainda, antes de ir para o próximo bloco, e o voluntário, necessariamente o executivo tem que partir de uma empresa mantenedora do projeto ou não? Eu posso ser voluntária? Você pode ser voluntária. Claro que hoje 80% dos voluntários vêm daquelas empresas que apoiam, mas nós gostaríamos que tivéssemos voluntários de todos os lugares. Então, assim, toda pessoa que quiser ser voluntária, Junior Achievement, é um nome um pouquinho difícil, mas se botar isso na internet, já vem todos os sites, Facebook da entidade, tudo, e vai lá e coloca, eu gostaria de ser voluntário. Tem galerias, lugares para você se inscrever para ser voluntário. Que legal! Doar uma manhã, uma tarde no ano, que não vai fazer falta e que vai beneficiar, então, esses jovens que estão aí. Eu vou ser voluntária. Que ótimo. Eu já sou sou muito bem-vinda. O voluntariado na minha vida está presente há mais de 18 anos, né? E sempre trabalhando com criança, adolescente. Gente, olha que oportunidade. E depois eu conto pro pessoal, pode ser? Pode, como é que foi? Com certeza, ótimo. A gente vai pro intervalo comercial, já a gente volta com mais Quem é Quem pra você, um instante só. Volta ao Quem é Quem nessa manhã de domingo, último bloco do programa, né? Porque é bom passar rápido e esse papo tá gostoso, né, Evandro? Finalizando essa questão da Júnior, que eu quero entrar num outro assunto bem interessante, né? Um hobby seu que acabou, né, num trabalho muito bacana. Mas antes de falar desse trabalho, finalizando a questão da Júnior aqui. Ainda dá para o pessoal participar durante esse ano? Não existe um período do ano para que as empresas apoiem o projeto, façam a sua adesão? Assim, as empresas todas podem ingressar a qualquer momento na Junior Achievement, né? Porque o programa acontece de verdade o ano todo. Na escola é que ele acontece num período mais específico, que é fevereiro a novembro. Mas nós temos programas em várias entidades da cidade. Não precisa acontecer na sala de aula necessariamente. Você falou em ser voluntária. Você pode ter um grupo que você assiste numa entidade, que você ajuda. Evandro, olha, eu queria fazer lá naquela entidade um programa de finanças pessoais. Eu tenho um grupo organizado de 20, 25 jovens. A Junior Achievement vai lhe capacitar metodologicamente, vai ceder o material didático, os jogos, as dinâmicas e se aplica então com as crianças o programa. A meta é chegar ao jovem, independente de ele estar ou não estruturado ou numa escola tradicional. Ele pode estar numa entidade, ele pode estar dentro das empresas. As empresas têm feito muitos projetos em company, com filhos de colaboradores, nas férias de julho, no dia da criança. Então isso é muito bacana, você traz os filhos e ou os sobrinhos para um dia na empresa terem um programa de empreendedorismo ou de ética. Você falou que a Júnior atende aí a criançada a partir dos 9 anos de idade até o jovem de 25. Se tiver mais de 25, um grupo de empresa também pode ter uma aula de empreendedorismo? A intenção é que seja Junior Achievement. Só para esse público mesmo. Porque assim, quem já está mais sênior um pouco, pode contribuir mais. Entendi. E ele aprende quando é capacitado. Entendi. E aí ele ensina aprendendo também. É muito legal, né? Então, a meta é chegar a 60 mil pessoas atingidas neste ano, mas ao longo de 18 anos foram mais de 300 mil pessoas 358 mil jovens foram contabilizados até maio agora. Quantos voluntários ao longo dos 18 anos? 10.900 e poucos voluntários nesses 18 anos. E quantos voluntários estão desde o início, Evandro? Poucos, mas nós temos alguns. Alguns que estão há 18 anos, não bem há 18 anos, mas quando começou o projeto em Criciúma, tem voluntários que estão lá desde o começo, aqui em Florianópolis. E o mais legal, muitos voluntários hoje estão dirigindo outras empresas e voltam a ser voluntários. Como a gente não falou, jovens que participaram do programa que hoje são empresários. Você tem histórias, várias, né, de sucesso. Várias. Cita uma pra gente aí, de repente, vou dar um exemplo aqui. A Valley Laser, que ganhou agora um prêmio da Endeavor Mundial, que é uma empresa de equipamentos laser e tal. São 2 gêmeos, família Botós,
fez a mini empresa em Blumenau, no Bom Jesus Santo Antônio, e no dia da entrega do prêmio, casualmente eu também sou diretor da DVB, de relação com entidades, eu fui até o evento para a entrega da premiação. E olhei e parecia que eu conhecia, olhei para o Rafael, que é um dos gêmeos, falei, parece que eu te conheço. Ele, poxa, Evandro, eu fiz a mini empresa lá em Blumenau, no colégio e tal, e eu quero agradecer, porque a mini empresa fez muita diferença hoje na empresa que a gente tem. E foi uma empresa premiadíssima, com resultado excelente. E assim tem outras várias. Faz a diferença. Encontro pessoas do nosso dia a dia em Florianópolis que dizem, pô, Evandro, obrigado, eu participei da mini empresa lá em tal época e tal. Então isso é super gratificante. Cara, para ti deve ser sensacional, né? Saber que você contribui positivamente na vida das pessoas. Não tem preço isso, né, Evandro? Isso não tem salário que pague, né? Esse tipo de gratificação. Pra gente que é voluntário, quando vê nos olhos da outra pessoa que está na outra ponta recebendo aquela doação sua que é tão pouco, né? Você doa seu tempo, seu conhecimento, nada mais, e você recebe tanto. Aí é que está a satisfação pessoal, né? Não tem preço. Engrandece com isso aí que vale a pena. Voluntariado é uma coisa que devia fazer parte aí da vida de todo mundo. Faz um bem danado, viu, gente? Faz bem. Faz um bem danado. Como também faz bem ter um hobby, né? E eu descobri o Evandro aqui, depois de todo esse papo de empreendedorismo, que ele é um empreendedor nato, né? Já deu para perceber, uma oratória muito legal. Mas eu também descobri um outro lado, né? Um lado poeta, artístico, na fotografia, Evandro. E, aliás, eu estou recebendo aqui de presente um livro sensacional, que foi feito, inclusive doado, né? Se eu não me engano, você doou. Ele é todo 100% incentivado, né? Se a gente né? consegue captar algumas fotos aqui, gente. Deixa eu escolher uma aqui, Evandro. Quando você conta a história pra gente desse livro. Esse livro, na verdade, é o resultado de um trabalho de 12 anos, mais ou menos, 12 a 15 anos de fotografia, onde a minha intenção foi convidar pessoas que pudessem nominar as imagens. Uma dificuldade de todo artista, seja ele pintor, fotógrafo e tal, é quando eu vou fazer uma exposição, e eu tenho que dar um nome para a imagem. Eu tenho que dar um rótulo para essa imagem. E tudo que a gente rotula dá um caminho para olhar. E eu não queria dar nome. Então eu convidei pessoas para que me ajudassem a dar nomes para as imagens. Essa foto aqui que a gente comentava antes, vamos ver se o Jonathan consegue capturar ela aqui. Aqui os nomes que são dados pelas pessoas aqui, ó. Isso aqui é um cavalo? É um cavalo. É um cavalo. Esse cavalo tinha um trejeito que era quando você passava a mão no pescoço dele, ele sorria, ele gritava e gargalhava, digamos assim. E o mais interessante é que quando eu expus essa foto para as pessoas que foram nominar, uma pessoa viu fúria, por exemplo. E as outras todas positivas. Como né? assim, tem sentidos antagônicos em algumas imagens que me chamaram a atenção, porque cada um tem a sua visão de mundo. Que lindo isso aqui. Cada um tem a sua percepção da realidade, e aí ele coloca nessa percepção a sua cultura, o seu momento, o seu sentimento. Essa imagem, por exemplo, o último nome foi dado por uma criança. Consegue ler ali, Elaine? A menina que não tem medo de escuro. A menina que não tem medo de escuro. Esse menino... Quando tem a mãozinha aqui na legenda, que foi uma criança que nominou. Esse menino tem muito medo de escuro, segundo a mãe. Tem medo, assim, do escuro do quarto e tal. E ele falou, mãe, a menina não tem medo de escuro, porque ela está na praia olhando para o mar e parece não ter medo. Então é bacana que as crianças, Elaine, não têm filtro, né? Não. Elas respondem na hora ao que elas sentem, ao que elas veem. Que então, trabalho sensacional, Evandro. Eu sou apaixonada por fotografia. Olha, essa eu tenho que mostrar. Essa é da sua terra, exatamente da sua cidade. Lages. Da sua cidade, Senhoras Lages. E senhores, né, eu sou bairrista, não nego. Amo o estado de Santa Catarina por inteiro, mas a minha cidade de Lages, olha só, a Serra em modo geral, né? E é o próximo livro, né? Você me contava, né? O próximo projeto é só fotografias da Serra. O próximo projeto vai se chamar Nominando Serra Catarinense, ele está na fase de seleção das imagens, mas a ideia é que a gente traga só imagens da Serra, para mostrar a beleza que a gente tem na Serra. Como essa bela imagem de Araucárias aqui que a gente viu agora, né? Evandro, nosso tempo está acabando, eu gostaria de agradecer o presente, adorei. Eu já vou ficar esperando o próximo livro, né? O próximo livro que vai ser sobre a Serra. Com certeza. E eu gostaria, antes de finalizar a entrevista, que você definisse para a gente quem é o Evandro Badin. Então tá. Eu acho que o Evandro Badin é um entusiasta, que nunca fica triste, ou pelo menos tenta ser o tempo todo positivo. Eu acredito muito nas pessoas, eu tento colocar muita fé nos projetos, e eu acho que a construção deste projeto do livro, da própria Junior Achievement, foram sempre sonhos que começaram do nada, de uma inspiração, de um insight. E eu costumo, assim, sempre que eu digo assim, brilhar o olho, porque só assim que a gente consegue fazer coisas nobres.
Porque a gente fazer algo que a gente faz obrigado, ou que tem que fazer, ou que eu não gosto tanto, nem sempre o resultado é satisfatório. Então eu tento fazer coisas que brilhem meu olho. E é por isso que eu estou há tanto tempo, esse projeto de Jornalismo era para ficar 3 anos, no máximo 5, já estou há 18. E sei lá se vou conseguir me afastar dele. E assim também é na fotografia. Eu tento colocar o meu brilho e a minha história um pouquinho nesses trabalhos aí. Tem que colocar alma e tem que ser feliz com aquilo que faz também, não é? Tem que se satisfazer, né? Tem que se preencher. E isso é uma busca eterna, né? A gente está sempre buscando coisas que nos preencham, que deem sentido para a nossa vida. Verdade. E entregar. Aqui a gente estava falando quando eu cheguei, né? Entregar. A gente está aqui para entregar aquilo que a gente faz bem e aprender aquilo que a gente não sabe. Eu tenho conseguido entregar muita coisa que eu sei, ou que eu conheço mais, e estou em busca daqueles aprendizados que eu ainda não sei, que eu preciso aprender. Então essa é a minha escalada e vou tentar continuar nessa linha. Tá certo. Olha, e conte com os admiradores aí pelo estado de Santa Catarina, né? Com certeza. Com certeza. Eu me tornei uma admiradora do seu trabalho, então muito obrigada pelo trabalho que você realiza, viu? E esteja sempre à vontade, com portas abertas aqui no Quem é Quem. Parabéns ao Quem é Quem, parabéns a você, Elaine. Foi muito fácil. Sempre com uma pessoa interlocutora assim, fica bem tranquilo a gente conversar. Muito obrigada, Evandro. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Nós voltamos no domingo que vem com mais uma entrevista especial para você. Aproveite bem seu final de semana e até lá.